beleza, galerinha do terceiro ano? Aqui fala o professor Rafael. Então vamos ter umas aulinhas aí agora em casa, certo? Então olha só, animação e não pode perder essa aula não, hein, mano? É isso aí. O que a gente falou hoje? Na aula anterior a gente falou de geometria molecular, certo? Identificamos as formas na qual as estruturas adquirem no espaço, beleza? Que coisa, dá uma revisada lá no caderninho, bem tranquilo esse assunto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar a polaridade das moléculas, tá? Mas antes de a gente falar da polaridade da molécula, eu preciso entender, né, a diferença, né, a polaridade da própria ligação, para depois eu entender a polaridade da molécula em si. Então vamos lá, olha só, o que a gente tem, né? Vamos pegar um exemplo aqui, dois exemplos na verdade. Inicialmente eu vou pegar o hidrogênio, gás hidrogênio, H2. Bom, o gás hidrogênio eu sei que ocorre uma ligação entre dois átomos de hidrogênio. Só lembrando, né, o hidrogênio ele tem um elétron apenas na camada de valência, então eu vou representar aqui esse elétron. O que acontece? Né, esses elétrons eles se aproximam até o momento onde as nuvens eletrônicas, ou seja, os orbitais S, tanto do hidrogênio da esquerda quanto da direita, se sobrepõem sobre o outro, formando uma ligação covalente, ou seja, um compartilhamento deste par de elétrons aqui, ó. Ocorre um compartilhamento, certo? Então, a representação, tá? É até melhor representado dessa forma aqui, ó, onde eu tenho uma distância, tá? Uma distância igual para os dois. É como se fosse o seguinte, tá? Eu tenho aqui o orbital S para o primeiro hidrogênio e o orbital S para o segundo hidrogênio. Então, nesta representação, eu consigo perceber que o orbital S, tanto do hidrogênio da esquerda quanto da direita, sobrepõe um sobre o outro. Então, os dois estão usando essa região intermediária, certo? Então, é como se o hidrogênio da esquerda tivesse dois elétrons e o da direita também, adquirindo aí a configuração eletrônica de um gás nobre, o gás nobre hélio, e aí adquire estabilidade. Portanto, temos aqui a representação de uma ligação covalente, que a gente representa por um traço, certo? Bom, o que me importa aqui agora? Reparem que o hidrogênio, tá? Ele tem uma certa força de atração desses elétrons da ligação. A esse fenômeno a gente chama de eletronegatividade. Eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a capacidade com que o átomo tem de atrair os elétrons da ligação para si, certo? Pô, professor, isso é lá na tabela periódica, né? Isso mesmo. Então, para você lembrar, é o seguinte, ó. Quanto mais para a direita na tabela, então estou tentando representar a tabela aqui, né? Quanto mais para a direita e mais para cima, a gente, então, nessa diagonal, a gente tem uma maior eletronegatividade, certo? Então, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Isso lá na tabela periódica, beleza? Bom, tem um macetezinho, não tem? Claro que tem. Né? Reparem que eu pergunto e eu mesmo respondo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tem vocês agora para responder, então você provavelmente está respondendo aí na sua casa. Está muito achando estranho que você está respondendo aí, né, as minhas perguntas, né? Mas é isso aí, tem que participar. Beleza? Ó, vamos lembrar do macetezinho. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esse é só um macete. Verdade. Onde a eletronegatividade aumenta, neste caso, né, o maior valor de eletronegatividade é o flúor, e deste macetezinho, o menor valor é o hidrogênio, tá? Só lembrando que você deve olhar lá na tabela de uma forma mais correta, tá? Mas, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer, ou Pizza Hut, e assim por diante, certo? Só para lembrar. Então, olha só, cada um desses elementos tem um certo valor de eletronegatividade, que vai até 4,
tá? Ou seja, quem que tem o maior valor seria o nosso flúor, né? Vamos dar um destaque aqui, ó, para esses três, FON, certo? Flúor, oxigênio e nitrogênio são os três elementos mais eletronegativos da própria tabela periódica. Então, esse flúor recebe o valor de 4, o valor máximo, tá? Depois a gente tem aí, né, por exemplo, o cloro, o valor é 3, é próximo de 3, o hidrogênio é próximo de 2,1 e assim por diante. Então, tem valores, certo? Então, olha só, quando eu tenho uma ligação entre os dois hidrogênios, né, reparem que o valor aqui é 2,1 e aqui é 2,1. Então, ninguém tem uma eletronegatividade maior que o outro. Então, não dá para ele puxar esses elétrons com mais intensidade do que o outro elemento igual a ele. Ou seja, esses elétrons, na verdade, ficam aqui distantes, ficam no meio, não é atraído nem para um lado nem para o outro. Então, eles estão divididinhos, bonitinho, o que não gera uma carga parcial em alguma região. Ou seja, esses elétrons, essa carga negativa referente aos elétrons, estão bem distribuídos entre os dois átomos de hidrogênio, beleza? Agora, aqui do lado direito eu vou colocar um segundo exemplo, que é a molécula de HCl. Bom, HCl é uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro. O cloro é da família 7A, tem 7 elétrons camada de valência. Ele vai fazer então apenas um compartilhamento para adquirir estabilidade. E o hidrogênio tem um só, vai fazer um compartilhamento para ficar com 2. Beleza, ótimo. Temos ali uma ligação covalente simples entre hidrogênio e cloro. Reparem só, acabei de informar alguns valores, né? Então aqui a gente tem o valor de eletronegatividade do hidrogênio como 2,1 e do cloro 3. Então é como se o cloro ele tivesse mais força para puxar esses elétrons para si, certo? Por quê? Porque a eletronegatividade dele é maior. Então imagina só, que esses elétrons aqui, ó, que estão sendo compartilhados, se aproximam do cloro. Não aproximam tanto a ponto de quebrar a ligação, tá? Isso não ocorre, tá? Mas esses elétrons eles só se aproximam do elemento mais eletronegativo. Então eu vou representar de uma outra forma aqui, ó. Imagine o hidrogênio e imagine o cloro. Os elétrons eles se posicionam mais próximo do elemento mais eletronegativo. Aqui, ó, o cloro, tá? Então, ele na verdade, os elétrons se afastou do hidrogênio e se aproximaram do elemento mais atrativo, que era o cloro. Então, nesta região do cloro, é como se gerasse uma carga parcial negativa. Tá? Carga parcial negativa, a gente representa por esse símbolo delta minúsculo, tá? Então, esse símbolozinho delta minúsculo, carga parcial negativa. Por quê? Porque os elétrons se acumularam aqui próximo do elemento mais eletronegativo. Como eles se afastaram um pouquinho do hidrogênio, isso acaba gerando, né, uma densidade de elétrons pequena. Então você tem aqui uma região com carga parcial positiva, certo? É como se eu pensasse o seguinte, onde que os elétrons estão se acomodando? Aqui, ó, nessa região que eu pintei de vermelho. Onde, então, aqui eu gero uma carga negativa maior. Onde não tenho elétrons, gera uma carga positiva maior. Ou seja, uma carga negativa até menor, né? Então a gente tem aqui, no caso, né, o que a gente chama de uma ligação covalente polar. Enquanto que no caso do hidrogênio, como não tem nenhum elemento que puxa esses elétrons para si, a gente vai ter uma ligação covalente apolar. Ou seja, não gerei polos. Reparem que aqui a carga é igual em toda a extensão da minha ligação dos meus dois átomos. Agora aqui não. Aqui o cloro ele tem uma densidade de elétrons muito maior próximo de si, enquanto que a densidade de elétrons próximo do hidrogênio é muito baixa, o que acaba gerando uma diferença de carga. Aqui está muito negativo, aqui está bem pouco negativo, ou seja, positivo. A gente tem uma ligação que contém polos, negativo, positivo. Então eu tenho uma ligação covalente polar. Como é que eu posso identificar essa ligação covalente, né? Duas formas importantes para a gente identificar essa ligação covalente, caso ela exista ou não.
Uma delas, diferença de eletronegatividade, e a outra utilizando o que a gente chama de momento dipolar, tá bom? Então, eu vou apagar o quadro agora e a gente vai falar dessa diferença de eletronegatividade e também, né, do momento dipolar. Vamos lá, galerinha, olha só, uma das formas de a gente identificar se a ligação é polar ou não é pela diferença de eletronegatividade. Pô, eu não acabei de falar para vocês que existem alguns valores lá na tabela periódica? Talvez a sua não tenha, né? Mas se você baixar um aplicativo com a tabela, ou você pegar uma tabela mais completa, você vai ter esses valores, tá bom? Então uma dica que eu dou é você baixar o aplicativo de alguma tabela periódica no seu celular. Você sempre tem lá a ferramenta, né, no seu próprio celular, beleza? Então olha só, o que a gente vai fazer aqui, né? A diferença na matemática a gente representa pelo delta, né? Então como eu tenho valores, então é bem simples. Se eu pegar lá, por exemplo, né? Vamos supor a ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Então, a diferença de eletronegatividade, eu vou abreviar isso aqui, tá bom? É 2,1 para esse hidrogênio, menos 2,1 para o outro hidrogênio. Você pode fazer isso em módulo, tá? Não tem problema. Então, a gente tem isso aqui, ó. 2,1 menos 2,1. O que vai me dar um resultado óbvio. A diferença de eletronegatividade igual a zero. Portanto, pessoal, o que a gente tem que perceber aqui, quando essa diferença de eletronegatividade ela é igual a zero, tá? Eu tenho uma ligação apolar, ou muito próximo de zero, tá bom? Quando esta diferença de eletronegatividade é diferente de zero, a gente tem uma ligação polar, tenho polos, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar no caso lá do HCl, então a gente tem o valor para o hidrogênio sendo 2,1, para o cloro 3. Então, se eu fizer a diferença de eletronegatividade, né, vai ser 3 menos 2,1, isso aqui vai me dar 0,9. Se é diferente de zero, você tem uma ligação polar, certo? Uma outra forma da gente identificar isso aí é pelo chamado momento dipolar. A gente representa pela letra μ, tá bom? O que seria o momento dipolar? Nada mais é do que um cálculo matemático um pouco mais complexo. A gente vai pegar a carga, né, e vai multiplicar pela distância, lá, a posição desses elétrons, e isso vai gerar um resultado em debye, tá? Pô, professor, então já parece que ficou difícil o negócio. Relaxe, a gente não vai fazer essas contas, não. A gente vai representar esse momento dipolar por uma coisa chamada vetor momento dipolar, tá? Então vamos lá. O que seria esse vetor momento dipolar? É o seguinte, ó. Sempre eu vou ter dois átomos ligados entre si e a gente vai perceber esse vetor. Como é que acontece? Se eu tenho dois átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade. Então não tem por que eu gerar uma força de atração para um átomo e para o outro, certo? Então não existe vetor, porque nenhum átomo está atraindo os elétrons. Os dois são iguais, certo? Agora, e se eu tenho átomos diferentes, como no caso do HCl? Eu sei que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para ele, certo? Isso gera uma força de atração. Então, esta força de atração dos elétrons a gente vai representar por vetor. E ele sempre vai sair do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Certo? Se o elemento que puxa os elétrons, né, acumula-se aqueles elétrons na região desse átomo, aqui acaba gerando uma carga parcial negativa, enquanto que os elétrons que se afastaram, né, do meu átomo menos eletronegativo geram uma carga parcial positiva. Reparem que eu vou ter uma ligação, claro, polar, tudo bem? Isso aqui vai ser extremamente importante para eu identificar não só se a ligação é polar ou apolar, mas eu identificar se a molécula por inteiro
ela é polar ou apolar, certo? Por quê? Pô, professor, eu não posso usar então essas diferenças de eletronegatividade com cálculo? Para ligação é até legal, agora para a molécula dá muito trabalho, certo? Então o jeito mais fácil e mais comum é pelos meus vetores. Então o que a gente vai fazer na molécula? A gente vai somar os vetores. Eu inicialmente vou ter a molécula lá, átomo central, pensa na geometria, certo? Eu tenho um átomo central, vários átomos ligados a esse elemento central. Eu vou identificar, então, para cada ligação, um vetor, certo? Vetor momento dipolar. Depois, eu somo todos os vetores existentes na molécula. Aí, no final das contas, se sobrou o vetor, ou seja, se eu tiver um vetor momento dipolar resultante diferente de zero, isso seria um cálculo, tá? Daria diferente de zero. O que significa? Sobrou o vetor final. Você saiu somando os vetores, sobrou o vetor. Então, ó, tem vetor final. Você tem, então, aqui uma molécula agora polar. Ou seja, você vai ter uma molécula que tem polos. Você tem que olhar para a molécula apenas da área externa. Por que área externa, professor? Porque é a área externa que vai entrar em contato com outra molécula. Tá? É ela que me importa, beleza? Agora, e se você somar todos os vetores, eles forem se cancelando, por exemplo, e não sobrar nenhum no final das contas? Aí você vai ter um momento dipolar, um vetor momento dipolar resultante igual a zero. Porque sumiu, não tem vetor. Então, ó, não tem vetor. Portanto, você vai ter uma molécula agora. Reparem que não é apenas a ligação, e sim a molécula apolar. Ou seja, que não tem polos. Claro que é muito mais fácil a gente entender isso aqui aplicando. Então, vou apagar o quadro e aí na sequência a gente já vai começar com alguns exemplos e vai analisando, né, as polaridades das minhas moléculas, beleza? Só um minutinho. Agora aquela musiquinha, sabe? Sei lá, inventa uma aí. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you